Pense na pior lenda do lobisomem que você já ouviu. Agora esqueça. Esqueça os clichês de prata e uivos para a lua. A verdade do lobisomem do cemitério que ninguém contou não é sobre um monstro estúpido. É sobre a tragédia, a dor e a lealdade que existe sob o horror. Eu fui o único a ver a criatura do cemitério de perto e sobreviver, não por sorte, mas por compaixão. O que eu vi, o que eu descobri, vai mudar sua percepção sobre o terror e a natureza humana. Antes da gente encarar essa história de lobisomem, já peço a você, curta esse vídeo e se inscreva no canal. Meu nome é Otávio. Eu era fiscal de obras, e meu turno noturno me levava ao cemitério velho, quase abandonado, todo mês. O cheiro de terra molhada e flores mortas era a minha rotina, e o silêncio. O silêncio era um som por si só, carregado de histórias não contadas. Eu ria das lendas da região, principalmente do lobisomem do cemitério. Para mim era uma piada, um conto de terror para vender vinho ruim. Eu era um homem de lógica, cético. Minha mente era focada apenas em números e concreto. Eu não sentia medo de túmulos. Eles eram apenas estruturas. Eu não sentia medo da escuridão. Era só a ausência de luz. Essa fobia de ceder ao paranormal era minha armadura. E por anos funcionou. Eu passava, inspecionava, assinava o papel e voltava. Nada demais, nada de assustador. Mas naquela noite o ar estava diferente. Havia uma tensão no peito que não era minha. Não era a temperatura, nem o café forte. Era algo visceral. Um arrepio que começou na nuca e desceu pela espinha. Eu parei o carro a uns 50 metros do portão principal. E foi então que eu ouvi. Não um uivo, não um rosnado. Foi o som de terra sendo revirada rapidamente, como se alguém estivesse desesperado para cavar. Eu pensei, ladrões de túmulos. É sempre o mais provável, o mais humano. Essa era a explicação lógica, o conforto que minha mente buscava. Mas meu corpo tremeu de uma forma que minha razão não conseguia explicar. A lanterna estava na minha mão e ela já estava pesada como um ferro frio. A curiosidade profissional me puxava, mas uma voz interna mais profunda gritava para eu correr. E era essa luta interna que estava me hipnotizando, me obrigando a seguir adiante para ver a verdade por trás daquele barulho de lobisomem que eu estava ouvindo. A promessa de que algo chocante estava prestes a ser revelado me levou a dar o primeiro passo em direção ao portão. Eu caminhei lentamente até o portão, meu coração batendo tão forte que parecia que ia rasgar minha camisa. Aquele som de terra sendo revirada parou. O silêncio voltou, mas era um silêncio pesado, diferente do silêncio habitual. Era o silêncio que sucede a uma explosão. Eu usei a lanterna. O feixe de luz cortou a névoa, mas não encontrou nada. Foi então que notei os rastros. Perto do túmulo mais antigo, o da família Pereira, havia um rastro. Não eram de botas nem de pneus. Eram pegadas, enormes, como as de um lobo em escala gigantesca, mas com a anatomia de um pé humano. Eram profundas na terra molhada, marcando um caminho que sumia na escuridão. O meu mindset lógico quebrou ali. Naquele chão enlameado, eu senti suor frio escorrer. Meu medo já não era sobre ladrões de túmulos. Era sobre o desconhecido, sobre a falha da minha razão. Eu estava diante da prova física de que a lenda do lobisomem talvez não fosse uma lenda. Eu estava me sentindo manipulado pela própria realidade. A minha ansiedade explodiu. Eu levantei a cabeça e apontei a lanterna para o muro. E ali estava, na parte mais alta, onde ninguém escalaria, marcas de garras. Não uma ou duas, eram sulcos profundos na pedra, feitos por algo com uma força brutal. Aquilo não era obra de vandalismo, era obra de uma criatura. Eu pensei no nome que sempre ouvi, o guardião do cemitério. Mas o que ele estava guardando? A resposta veio em um som que me fez ajoelhar de pavor. Não era o som de terra sendo revirada, era um uivo. Mas não era o uivo solitário da lenda. Era um uivo que carregava dor e uma fúria tão imensa que parecia um lamento eterno. Um barulho de lobisomem que vinha de dentro do meu peito, me dizendo que o horror tinha forma e estava muito, muito perto. O som era tão carregado de emoção que senti compaixão e medo ao mesmo tempo. Eu soube naquele instante. O lobisomem do cemitério havia aparecido.
Eu me levantei em um salto. O uivo havia cessado, mas a ansiedade e o pânico tomaram conta de mim. Eu comecei a correr, mas não em direção ao carro. Eu corri para a escuridão do cemitério, forçado por uma necessidade irracional de ver o que havia emitido aquele som de horror. Eu estava hipnotizado pelo perigo. Eu parei atrás de uma grande estátua de mármore. O ar ficou gelado, denso, e o cheiro de terra úmida se misturou a um odor selvagem, metálico, quase de sangue. E então eu a vi. A criatura do cemitério não era um lobo, era um híbrido de pesadelo. Tinha mais de 2 metros, ombros largos, pelagem escura, quase preta, misturando-se à noite. Ela estava de pé, curvada, com os braços pendurados e as mãos com garras longas e afiadas. Seus olhos eram o pior. Não eram amarelos, eram de um vermelho profundo, refletindo a pouca luz, cheios de uma fúria e uma tristeza inacreditáveis. O lobisomem estava ali. Ela estava parada sobre o túmulo que eu havia inspecionado, o túmulo da família Pereira, e estava se movendo. Não era um ataque. Ela estava rastejando para dentro do túmulo, forçando a entrada na cripta. Eu senti um arrepio na espinha. O que ela estava fazendo? Eu estava esperando o lobisomem atacar, mas ele estava agindo como um guardião. A criatura soltou um rosnado baixo, dessa vez direcionado não a mim, mas à cripta. Era um som de proteção, de lealdade. Minha mente estava em caos. Eu estava diante de uma criatura paranormal, mas ela estava agindo com instinto maternal. O medo se misturou com a curiosidade e a compaixão. Eu sabia que aquele era um momento crucial. O lobisomem do cemitério havia aparecido, e eu precisava entender o porquê antes que o pânico me dominasse. A criatura do cemitério estava agora semi-escondida na cripta, mas eu podia vê-la. Eu estava imóvel, hipnotizado pela cena. O medo me impedia de correr. A curiosidade me impedia de desviar o olhar. Foi um jogo psicológico. O predador e a presa paralisados pelo imprevisível. Eu notei que a criatura estava ferida. Havia uma marca profunda em seu flanco, coberta de sangue coagulado. Ela estava sofrendo. Aquela não era a fúria cega de um monstro, mas a ansiedade e o terror de um ser machucado que precisava proteger seu território. Essa percepção humana em uma criatura paranormal me causou uma profunda emoção. De repente, ela saiu da cripta. O lobisomem se virou e me encarou. Seus olhos vermelhos se fixaram nos meus. Eu soube que era o momento. O lobisomem ataca. Ela soltou um rosnado alto, um barulho de lobisomem que ecoou pelo cemitério. Eu senti o chão tremer. A criatura correu em minha direção. Eu não tive tempo de fugir. Eu apenas me encolhi, levantando os braços, aceitando o horror iminente. Mas a criatura do cemitério não me atacou. Ela parou bruscamente a menos de 1 metro. Ela soltou uma lufada de ar quente e úmido sobre mim, e seus dentes longos e afiados estavam a centímetros do meu rosto. Mas ela parou. O que a fez parar? Eu percebi que ela estava farejando. Ela não me via como uma ameaça. Ela estava apenas demarcando o seu território, mostrando sua força. Foi uma demonstração de poder, um gatilho mental de dominância, sem a intenção de matar. Foi um aviso. Eu estava em pânico, mas o pavor não me deixou ceder. Eu mantive meus olhos fixos nos dela. Eu estava na história de lobisomem mais real e assustadora que já existiu, e eu era o protagonista. O lobisomem soltou outro rosnado, mas dessa vez era mais baixo, quase um murmúrio. Ela se afastou de mim lentamente. A criatura do cemitério me deu as costas e voltou para a cripta. Ela cavou um pouco mais de terra e sumiu lá dentro. O meu corpo estava em choque, mas minha mente estava acelerada. Por que ela não me matou? Eu comecei a me mover lentamente com a lanterna. Cheguei à cripta e apontei a luz para dentro. A criatura estava lá, deitada, aninhada. E foi então que eu vi. A verdade do lobisomem não era sobre ser uma fera amaldiçoada. No interior da cripta, deitada ao lado da criatura, havia uma criança. Uma menina talvez de uns 5 anos, pálida e magra, com os olhos fechados. Ela estava enrolada em um cobertor sujo, respirando com dificuldade. A criatura estava de guarda, protegendo-a. Eu senti um choque elétrico. Não era um filhote de lobisomem. Era um ser humano. E a criatura estava agindo como um guardião do cemitério para essa criança. A história de lobisomem que eu conhecia desmoronou.
Aquela criatura paranormal estava protegendo a menina dos perigos do mundo, dos humanos, dos caçadores. Eu me senti envergonhado do meu medo. Era como se o horror que está nas criaturas fosse destruído. O verdadeiro terror era a condição daquela criança abandonada e a compaixão da criatura que a protegia. Eu estava diante de uma cena que exigia uma resposta humana, não pânico. Eu estava na história de terror mais emocionante que eu poderia contar. Eu não liguei para a polícia. Eu sabia o que aconteceria. Eles iriam atirar no lobisomem e a menina acabaria em um orfanato. Eu não podia permitir. O guardião do cemitério estava cumprindo uma missão de lealdade e proteção que nenhum humano havia cumprido. Eu voltei para o carro, peguei meu kit de primeiros socorros e meu lanche. Voltei para a cripta. Eu me ajoelhei e, falando em voz baixa, disse: "Eu não vou te machucar. Eu estou aqui para ajudar a criança." O lobisomem me encarou. Seus olhos vermelhos piscaram, mas ela não rosnou. Ela observou cada movimento meu, hipnotizada pela minha atitude. Eu limpei o ferimento da criatura com cuidado, enfaixei-o e deixei a comida e a água perto da cripta. Eu não toquei na menina. Eu sabia que a criatura era a única que podia tocar nela. Eu fiz um pacto silencioso com o lobisomem do cemitério. Eu seria o guardião externo e ela seria o interno. Eu protegeria o segredo e ela protegeria a criança. Eu me senti transformado. O pavor se tornou força espiritual e compaixão. Eu havia encontrado a verdade que procurava, e ela era mais profunda e emocionante do que qualquer história de lobisomem. A criatura não era um monstro. Era o anjo da guarda sombrio daquela menina. Eu nunca mais voltei para o trabalho. Eu não podia arriscar que outros descobrissem. Eu larguei o emprego de fiscal e passei a trabalhar de casa. Mas toda noite eu voltava. Eu deixava comida, remédios e cobertores perto da cripta. Eu me tornei parte daquela lenda do lobisomem, o co-guardião. A verdade do lobisomem do cemitério que ninguém contou não está nos dentes ou nas garras. Está na lealdade incondicional. O lobisomem não era uma maldição. Era a forma que a mãe daquela criança encontrou para protegê-la. Sim, a mãe. Eu descobri depois que a mãe da menina havia sido atacada por uma doença rara e degenerativa que a transformava. Ela se escondeu no cemitério para não machucar a filha, mas não conseguiu abandoná-la. O uivo que eu ouvi naquela noite não era de caça. Era o grito de dor de uma mãe em transformação, de uma mulher que estava perdendo sua humanidade, mas não o seu amor. Aquela criatura do cemitério era a mãe transformada. O horror deu lugar à paixão e à compaixão. Hoje a cripta está selada. Eu ajudei a menina a sair em segredo, e ela vive com uma família de confiança. A criatura, o lobisomem. Ela permanece lá. Ela cumpre sua promessa de guardiã. E é por isso que, de vez em quando, na calada da noite, se você estiver atento, pode ouvir um som. Não é um barulho de lobisomem de caça. É um uivo de saudade. Um lamento profundo que ecoa no cemitério. É a mãe que, em sua forma mais assustadora, ainda chora por sua filha. A verdade do lobisomem é a história de terror mais emocionante que você vai ouvir. Se você gostou dessa história, se inscreva no canal para acompanhar os próximos vídeos, curta esse vídeo e deixe seu comentário agora mesmo. Afinal, você acredita em lobisomem?